Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos. Episódio 26, que na verdade é o 27. Terceiro episódio, quarto episódio da segunda temporada. Neste calorão que tá aqui em Belo Horizonte, eu tô fazendo a minha caminhada. Gente, tá fazendo 30 graus aqui, 10 da manhã, vocês acreditam? Isso em Belo Horizonte é muita coisa, que aqui não venta, que é abafado, né? E com a umidade relativa do ar beirando os 60%, fica uma sensação térmica terrível. Eu não estava nem fazendo as caminhadas os dias para trás aí. Essa semana, quarta-feira hoje, eu tô fazendo a primeira, dia 19. Hoje é dia 19. Tô fazendo a primeira caminhada em tempos, vamos chamar assim. Não tempos, dias, né? Mas o calor tá forte, tá insuportável. Eu não diria insuportável, né? Eu tô fazendo a caminhada, então não tá insuportável. Mas o calor tá onipresente em Belo Horizonte. Tornou-se uma das coisas mais democráticas do Brasil. Tem um sol para cada pessoa hoje, né? Ao vento. Vamos ver se o áudio não vai pirar o cabeção. Episódio 26, que na verdade é o 27. Eu já falei no episódio 23 sobre os nossos queridíssimos elfos, que são os Caetir. Depois eu falei 2 episódios, 24 e 25, sobre os Orins, que são os anões, né? E eu comecei a falar dos Halflings e dos gnomos. E, na verdade, eu falei bastante sobre eles. E eu fiquei devendo o nome que eu criei para os Halflings, né? Pois é. O nome que eu criei foi Erata, que é um nome inventado mesmo. Caetir também é um nome inventado. Orin é um nome inventado. Mas esses nomes têm inspirações em determinados produtos de RPG e de fantasia. De fantasia, vamos chamar assim, né? Que engloba tudo. Videogame, RPG, card game, teatro, literatura, filme, série, né? Tudo. Mas Erata é um nome que eu bolei da minha cuca mesmo, né? Pelo menos até onde eu consigo perceber. E por que eu bolei esses nomes? Porque eu quero criar um sentimento de identidade própria dos outros povos, dos povos inumanos, né? Eu não quero que seja uma coisa derivada do humano. Porque gigante só é gigante quando comparado com o humano. E anão só é anão, baixinho, né? Halfling também só é meia pessoa quando comparado com o humano, né? Então, eu tirei o humano do padrão nesse sentido. Os humanos podem ter apelidos pros outros povos. Não tem nenhum problema. Mas eu não vejo razão para sacramentar esses apelidos como sendo a fala padrão a respeito de quem quer que seja. Então, quando a pessoa estiver jogando, vai vir a polícia do RPG, se ao invés de chamar os Caetir de Caetir, ele chamar de elfo. Não vai. É óbvio que não vai. Ele é um humano jogando um jogo, muito provavelmente interpretando um humano. Então é bem esperado que ele utilize o nome que ele está acostumado a usar. Nenhum problema nisso. Nenhum problema até aí. E aí vai se divertir, vai aproveitar o produto da melhor maneira possível, não tem nenhum problema. Só que, no meu modo de ver, quando nós temos alternativas, o jogo evolui melhor. Então eu criei o nome Erata para os Halflings. E por onde que passou isso, né? Como que foi decidido? Vamos dizer assim. Caetir foi um nome que eu inventei. Na verdade ele é um nome derivado de uma outra palavra que talvez vocês não conheçam, né? E eu também não vou falar para manter o mistério. E eu achei Caetir um nome bom porque a gente tem vários tipos de elfo, vários, e todos eles a gente chama de elfo, mas a gente não tem, vamos dizer assim, uma unicidade. É elfo tararã, é elfo da lua, é elfo solar, dourado, é elfo prateado, é elfo silvestre, selvagem, sei lá, é elfo daqui, elfo dali. Tem umas piadas a respeito de quantos sabores de elfos existem, né? O pessoal fala que tem mais sabor de elfo do que de sorvete. E Caetir
é uma palavra que, por ser uma palavra, vamos chamar assim, destituída de gênero, ela consegue estabelecer um vínculo amplo com o conjunto de indivíduos que ela engloba. Porque ela é terminada em IR. Esse IR no português não determina nada, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem brasileiros e brasileiras, a gente tem alemães e alemãs, né? A gente tem franceses e franceses, ingleses e inglesas, né? Mas a gente só tem belgas. A gente não tem belgos. A gente tem belgas, né? Que é uma palavra que engloba. E a gente, bom, pelo menos aqui lembrando, a gente não tem uma palavra para indicar nacionalidade, por exemplo, no nosso mundo real, que seja abrangente, comum de dois gêneros, sem ser terminada em A, ou O, ou E. E Caetir é um nome bom, porque ele não termina nem em A, nem em O, nem em E, e ele pode ser usado amplamente para representar todos os povos tão variados quanto são os elfos, né? Então essa foi a origem do nome Caetir, né? Aí eu vou falar um pouco agora do nome Orin. De onde que eu tirei Orin? Orin é uma palavra derivada, e essa eu vou falar, porque a gente não precisa ficar mantendo tantos mistérios, né, gente? Orin é uma palavra que eu pensei assim, olha, o que os anões fazem? Qual que é a primeira coisa que me vem à cabeça quando a gente fala dos anões, né? Pelo menos no meu caso, talvez por eu ser geólogo, não sei, mas a primeira coisa, e talvez por influência dos 7 anões, né? De Branca de Neve e os 7 anões, talvez por isso, a primeira coisa que me vem à cabeça é a mineração. É a primeira coisa, sabe? É a primeira coisa. Não tem outra coisa. Assim, tem outra coisa, mas é a primeira coisa. São eles cantando, felizes, realizando um trabalho árduo e difícil, com muita alegria. Isso remete à minha infância também, né? Eu sou de uma família de pessoas, não os meus pais especificamente, bom, os meus pais também, mas não eles assim, até no momento em que eu cheguei à Terra, né? Do momento em que eu cheguei à Terra para diante, a vida dos meus pais melhorou um pouco, mas a minha família tem muito trabalhador braçal. E esse pessoal, se vocês já passarem por um canteiro de obras, ou uma obra pequena ou grande, ou o que quer que seja, esse pessoal trabalha assoviando. Esse pessoal trabalha cantando, trabalha feliz, trabalha sentindo ali uma realização no que está fazendo. Ainda que os dias estejam difíceis, ainda que eles estejam cheios de problemas, a labuta deles é solidária, é contente e é quase artística mesmo, né? É cantado, é ritmado, é feita mais, digamos assim, alegremente. Eu penso os anões da mesma forma. Os anões que vão cantando para a mina deles, como é no Conto de Fadas da Branca de Neve. É claro que eles têm todas as outras facetas, mas essa para mim é a faceta central, né? E qual seria, vamos dizer assim, pelo menos no coletivo comum, no senso comum, né? Qual que é o melhor minério possível? O melhor minério possível é o minério de ouro, né? E aí teve uma coincidência interessante, porque ouro também é uma palavra que se parece, ouro em português, se parece com a palavra or em inglês. E também nos idiomas nórdicos tem essa palavra também para se referir a minério, né? Ou a palavra é de pronúncia parecida ou de escrita parecida. É or também, né? Então, golden ore, minério de ouro. Aí or, ouro, eu derivei para Orim. E Orim ficou legal demais. Orim ficou legal demais, porque Orim soa masculino por causa do O e do IM no final, porque parece homem, Orim, homem, né? Então ficou um nome, vamos dizer assim, forte, que é o que a gente pensa a respeito dos anões, um povo forte, né? E apesar de terminado em M e M, ele soou masculino, que não era a intenção, mas foi o que foi. E aí eu
eu vi isso e eu achei bom, porque a gente associa os anões à força, à testosterona mesmo. A gente não associa os anões à delicadeza, a gente não associa os anões à sutileza, a gente não associa os anões à parcimônia. Pera aí um pouquinho, só um pouquinho. Opa! Então, continuando, a gente não associa os anões à sutileza, parcimônia, delicadeza. Não que eles não tenham, mas a gente associa os anões e as anãs como sendo indivíduos fortes, aguerridos, bravos, combatentes, lutadores mesmo, teimosos, incansáveis. São características de uma, eu diria até de uma infância masculina, né? De um menino rabugento, vamos chamar assim, né? De uma criança mesmo, rabugento, geniosa, né? E isso eu pensei, bom, o nome ficou bom e ele evoca isso, e essas características estão presentes, mas eu pensei comigo, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu derivar demais para esse lado, vai virar uma guerra de meninos esse jogo, né? E eu tinha ainda que bolar o nome para os Eratas, né? Que são, no caso, os Halflings. E eu diria que os Eratas são o avesso dos anões nesse sentido. São pequeninos também, em comparação com os humanos. São aguerridos também. Um tanto quanto teimosos no seu estilo de vida, vamos dizer assim. Mas eles são por um outro lado, né? Eles não são essa composição de força e resistência. Não. Os Eratas são um povo jovial, né? Um povo que tem uma labuta danada também, só que direcionada para a agricultura, né? E também pecuária, que eles são criadores de gado e fazendeiros. Gado, nesse caso, pode ser lhama, pode ser ovelha, pode ser cabrito, cabrita, bode, cavalo, tudo, porco, né? Rebanhos de animais diversos, e a agricultura, que é o que ajuda também a compor isso tudo. E, vamos dizer assim, eles são célebres por suas festas, por sua agilidade, por sua sutileza, por sua desenvoltura. E essas características no nosso mundo, aqui no mundo real, elas são características associadas ao feminino. A intuição, a sutileza, a delicadeza, a furtividade, né? A adaptabilidade. São todas feições colocadas para o feminino. Então eu pensei, a palavra que vai dar origem ou designação, né? A palavra que designará os Halflings, ou esse povo parecido com Halfling, né? Pode ser uma palavra feminina. E aí eu fiquei pensando, o que destaca os meus aqui desse cenário daqueles que são de outro cenário. Aí eu pensei, e eu não vi, pelo menos eu não conheço, viu gente? Se tiver algum, vocês por favor deixem aí nos comentários. Por favor, vocês me ajudam muito se tiver, tá? Eu não conheço, nunca vi nenhum cenário de RPG, cenário de fantasia, onde os Halflings, por exemplo, ou um povo qualquer que fosse, tivesse sido exilado pela própria divindade e reaparecesse no mundo, vamos dizer assim, um bom tempo depois, vamos dizer, uma era depois, 2000 e tantos anos, né? Dá pra dizer que acompanha uma era. E como não tinha em nenhum outro lugar e tem no meu mundo, eu pensei, eu vou usar essa palavra era para poder designar o gentílico dos Halflings, né? Dos quase Halflings. Eu não sei como dizer, porque não são Halflings, são diferentes, né? Não muito diferentes, mas são diferentes. E aí eu pensei, Eratas. Aí eu fiz uma palavra proparoxítona, inclusive, que é uma palavra boa, porque
ela é forte, ela soa com poder, com potência. Toda palavra que você pegar da língua portuguesa, e ela for proparoxítona, ela é uma palavra forte. Ela nunca é uma palavra sem impacto, né? Se você pegar as palavras máximo e mínimo, por exemplo, são palavras bem fortes, né? Elas designam limites, último também, né? É só vocês procurarem, né? Maiúsculo também, minúsculo também, são palavras fortes. E aí ficou ératas, que é uma palavra feminina, termina a S, mas é uma palavra forte. E contrabalançou legal os como é que fala? Ah, meu Deus. Os termos caetir e orim, né? Então eu tirei ératas da palavra era, por causa de uma era de exílio que os halflings passaram, protegidos por sua divindade. E eu tirei orim da palavra de mineração do ouro e do ore, que é a palavra para minério em inglês e nos idiomas nórdicos, de onde os anões são originários, né? Da mitologia nórdica. E por que eu estou fazendo esse esforço, né? Bom, antes, eu parei nos halflings? Não. Por que eu não mudei o nome dos gnomos? Porque os gnomos têm um nome que é próprio, assim como duende também é um nome que é próprio dos duendes, né? Assim como os gnolls têm um nome próprio dos gnolls. E os outros povos, mesma coisa, os orcs, os kobolds, os goblins, hobgoblin. Apesar que hobgoblin é um nome ruim, né? Troll também, ogro também. E gigante eu vou mudar. Provavelmente o termo para gigante será nêstago, mas eu não tenho certeza ainda. Estou reavaliando isso. E por que isso se manifestou como necessário? Porque eu queria desenvolver um mundo de jogo, um mundo de fantasia, onde não existe um povo que tenha direito absoluto sobre o outro. E quando você faz parte de um povo que denomina os outros povos, é porque você está exercendo a sua força, a sua influência sobre eles, né? De novo, você pode ter um apelido para esses outros povos, em conjunto ou individualizados. Não tem um problema nisso. O problema é o termo oficial ser esse termo derivado. O problema para quem? O problema para mim. Porque eu não queria criar um mundo de jogo que fosse humanocêntrico, vamos dizer assim. Porque isso para mim não faz sentido, né? Por onde passa essa concepção? Essa concepção passa pelo conceito de que todos os povos evoluíram mais ou menos em paralelo e a partir de suas semelhanças e diferenças, de seus conflitos e amizades, eles geraram um mundo diverso, como é. Entende? Então a coisa para mim é para ser vista da seguinte forma: os caetir existem no mundo, os orcs existem no mundo, cada qual tem sua origem, cada qual tem o seu quinhão, cada qual tem a sua mitologia, cada qual tem o seu lugar e em princípio está tudo bem. Só começa a ficar ruim quando alguns indivíduos de um povo ou de outro decidem estabelecer inimizades, vamos dizer assim, ou quando inimizades se estabelecem entre determinados indivíduos de um povo e de outro povo, ou de dois agrupamentos de povos do mesmo grupo, vamos dizer assim, né? Uma dissidência dos caetir vai para um lado, a outra dissidência vai para o outro, uma terceira para lá, uma quarta para cá, e aí você pode ter conflitos entre eles. Mas isso não é porque Elfo odeia Orc. Isso é porque existem razões e conflitos anteriores, né? Seculares, ancestrais, que ainda não foram superados. Então com isso eu consigo trabalhar. Com um mundo onde todo mundo tenha seu lugar, seja ele maior ou menor, e cada qual esteja simplesmente procurando a prosperidade do seu povo, com isso eu consigo trabalhar.
Porque aí eu consigo criar coisas diversas. Eu consigo colocar referências múltiplas. Eu não preciso dizer que um está certo e o outro está errado. O jogador, o mestre na mesa de jogo, eles vão dizer isso, se eles quiserem. Se eles não quiserem também, não será necessário. Porque o conflito não demanda vamos dizer assim, uma raça, né? Tipo os orcs tradicionais, que estão errados por definição, são monstros por definição, né? Não. O conflito só demanda que duas pessoas cercadas de muito poder, por exemplo, de muita influência, de muito alcance em suas populações, discordem de determinados pontos, né? Essa ideia, ela ficou muito patente para mim quando eu jogava Magic lá nos anos 1990, lá no Pleistoceno, né? Lá na Era do Gelo, quando teve uma série chamada Chronicles. E essa série era uma reedição de algumas cartas das primeiras 3 ou 4 expansões do Magic: Arabian Nights, Antiquities, Legends e The Dark, se eu não me engano. Eram essas 4, tá? E as cartas de Antiquities, as cartas de Magic, elas vinham com aquele texto itálico, né? Que era o texto que dava um colorido na série, que, vamos dizer assim, contava uma história por trás da edição. E qual que era a história de Antiquities? A história de Antiquities era a história de Urza e Mishra, 2 irmãos que cresceram, se tornaram poderosos no contexto do Magic, que era Planinauta, né, o nome que eles usam, ou é quase isso, não sei. E eles estabeleceram uma guerra entre eles, basicamente porque eles tinham visões de mundo diferentes. E aí existe uma tendência a se colocar o Urza como sendo o bom, o Mishra como sendo o mal, né? E assim também os apoiadores de um e de outro. Então todos os apoiadores do Urza são bons e todos os apoiadores do Mishra são ruins, né? Isso se reflete, por exemplo, nas cartas Arsenal de Taunus, que a ilustração original é basicamente um paladino francês, com corte de cabelo da época, inclusive, né, da Idade Média. E a carta Armadura de Ashnod. Ashnod, vamos dizer assim, era a segunda em comando do Mishra. A armadura dela é aterrorizante, mortificante. Uma das ilustrações mais bonitas que eu tinha visto até então no Magic, né? Mas é a armadura do Cavaleiro Negro, vamos dizer assim, né? Do sujeito ruim. E isso me abriu os olhos, porque você não precisa de todo um povo ser maligno, né? Isso sou eu, gente, com 15 anos de idade, tá? Era eu lá em 1995, 15 para 16 anos. Você não precisa de ter um povo reconhecidamente maligno, autodeclarado maligno, para estabelecer um conflito. Não. Você só precisa de 2 pessoas que tenham poder, né? E que tenham visões de mundo totalmente diferentes, que tenham perspectivas de realidade totalmente distintas. E essas 2 pessoas, elas podem ser tão próximas quanto 2 irmãos são, que é o caso de Urza e Mishra. E aí, no meio da guerra deles, você tem os elfos, você tem os orcs, você tem os goblins, você tem de tudo. O que bem tem é o humano, que se posiciona de um lado e de outro. E isso fez com que eu pensasse, se é assim num card game que é simplório nesse sentido, por que não poderia ser assim também num jogo de RPG? Por que os trolls têm que ser ruins? Tem que ter um lado e tem que ser ruins. Por que os elfos têm que ser bons? E por que os elfos ruins têm que pertencer a um outro povo, né? Essas foram as coisas sobre as quais eu refleti e que me levaram a tomar as decisões que eu tomei. E a partir de então, eu decidi que todos os povos, em princípio, não são bons nem ruins, não estão certos nem errados. E isso implica que todos eles têm que ter uma origem, vamos dizer assim, neutra. Talvez eu coloque uma exceção ou outra, mas em princípio, os Kaetir, os Orin, os Eratas, os humanos, os gnomos, são tão bons
metrô. Em princípio eles são tão bons quanto os orcs, os goblins, os kobolds, os trolls, os nêstagos. Eita! Para que meu ouvido não é pinico. Nossa, mãe. E por isso... Opa! Pra cá é difícil terminar o... Eita! Nó. Então, hoje em dia eu vou terminar aqui porque deu um defeito no metrô, tá? Na próxima eu continuo falando. Isso aqui ficou muito ruim. O vagão do trem deu defeito, a porta não estava fechando e agora ela fechou. Então eu vou retomar o raciocínio, tá? Nesse mundo construído dessa forma, da perspectiva de que não tem ninguém certo nem errado, ninguém nem bom e nem ruim, ninguém que é por natureza caótico ou ordeiro, o que você tem é que os humanos, os Eratas, os gnomos, os orins e os Caetir tem tanto mérito, tem tanta legitimidade e acesso ao mundo quanto tem os orcs, os kobolds, os goblins, os trolls, os gigantes, né, que talvez sejam os nêstagos, né, e todos os outros povos de terra, mar ou de ar. A única, digamos assim, ameaça que pode ser coletivamente considerada maligna nesse sentido seria uma criatura de outro plano que viesse para esse mundo. Mas aí já nós estamos falando de deuses e divindades e outros lugares, de outros planos e outras formas de existir, não necessariamente vivas, né? Que podem se manifestar como coisas vivas no plano do mundo de jogo, mas que não são necessariamente dessa natureza. Mas isso já é uma outra conversa para um outro momento. E eu só queria agradecer a vocês por terem sobrevivido ao apito do trem. E eu vou terminando por aqui. Eu espero que no próximo episódio eu fale um pouco sobre, por exemplo, os gigantes, os nêstagos, né? Sobre os gnomos, sobre os kobolds, sobre todos esses outros povos. É isso, meus queridos e minhas queridas e todo mundo junto. Eu agradeço demais a audiência de vocês. Esse final de ano, esse começo de ano agora, começo de ano, final de janeiro, começo de fevereiro, a gente chegou a 500 reproduções individuais, o que pra mim é uma maravilha, realmente dá um calorzinho bom no coração, mostra que a ideia do podcast está progredindo. Então eu agradeço a vocês pela audiência, muito obrigado mesmo e até o próximo episódio.